principais produtores de alimentos do mundo, mas infelizmente também é um dos países com maior índice de desperdício de alimentos e a gente vai conferir agora um pouquinho mais nessa matéria. Quem nunca esqueceu uma fruta, legume ou verdura dentro da geladeira e acabou estragando, que atire a primeira pedra. Segundo pesquisa feita pela Embrapa, uma família brasileira com 3 pessoas desperdiça em média R$ 1.630 por ano jogando comida no lixo. 8 em cada 10 brasileiros declararam ter jogado comida fora no último mês. Dos itens que mais estragam, o arroz, legumes, saladas e pães se destacam. Mas você sabia que com a sobra de arroz é possível realizar diversas receitas? Olha esse delicioso pão. Ele é feito com sobra de arroz. Então aqui nós temos 2 xícaras de arroz integral. Então nós vamos colocar no liquidificador. É uma receita bem prática. Acredito que a maioria das pessoas vão ter um liquidificador em casa. Então para facilitar o processo de feitio desse pão. Então nós vamos usar o arroz. Nós vamos utilizar 4 ovos. Nós vamos utilizar 1 xícara de leite. E aí o leite que a pessoa escolher. Pode ser o leite de vaca, pode ser um leite de aveia, pode ser um leite de castanha, leite de coco, não tem problema nenhum. Nós vamos utilizar meia xícara de óleo ou azeite. O azeite ele vai ficar um pouco mais forte, mas também dá um sabor porque combina com arroz. Nós vamos utilizar aqui 1 colher de chá de cúrcuma, açafrão em pó, para dar uma coloração legal e a combinação também com o arroz fica legal. 1 colherzinha de chá de sal. E aí nós vamos começar a bater o nosso pão. E aí, depois que a gente bater, a gente adiciona 1 xícara de mix de farinha sem glúten. E olha que apetitoso fica esse pãozinho com as sobras do arroz. E pelas ruas também encontramos muitas dicas de como não desperdiçar alimentos. Eu faço pouco, daí o que sobra eu como. Assim, se eu faço na parte da manhã sobrar, eu como da noite, eu sou sozinha. Em primeiro lugar, eu faço a higienização, né? E coloco em plásticos, em potes plásticos na geladeira. Dura até 15 dias. Além de estragar comida pelo não uso, muita coisa vai parar no lixo por não saber que é sim possível realizar uma receita com alimento. Numa cozinha é possível sim reaproveitar grande parte dos alimentos. Um exemplo disso é esse prato montado aqui. Além de muito saboroso, ele é nutritivo e sem desperdícios. Sabe aquele pão seco que ia ser jogado fora? Aqui ele vira farinha. Eu posso transformar o pão em uma farinha de rosca, que pode ser base para empanados, pode ser base para nossa farofa, né, de talos e assim por diante. Então pode ser base da nossa alimentação também, de um não desperdício. Então o pão eu não preciso jogar fora. Ah, mas o meu pão mofa, então mude o armazenamento do pão. Coloque na geladeira ao invés de ir no forno ou num lugar onde ele está ficando muito quente, né? Os caules e talos que iriam para o lixo viram uma deliciosa farofa. O rabanete, uma salada de dar água na boca. Mas as folhas aqui não vão para o lixo, e sim viram um acompanhamento para a massa. Aqui nós vamos aproveitar ela para fazer uma massa, e que nem é criatividade minha, ela já existe, né? Uma massa do sul da Itália, da Puglia, que se chama orecchiette con cime di rape, que na verdade é com as folhas do nabo, mas que eu vou substituir pelo rabanete, que é muito parecido. Então a gente vai fazer aí essa receita bem tradicional italiana. E claro que a gente não poderia finalizar diferente esse material. Depois de todo esse preparo, vamos provar, chefe. Vamos provar. Para mostrar para você de casa que é possível sim, não desperdiçar os seus alimentos e ó, ter uma alimentação muito saborosa e nutritiva. E olha que entre os alimentos mais perdidos, então, entre o arroz, os legumes e a salada. Cenário que poderia ser bem diferente com um pouco mais de conscientização das pessoas.